Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa Eucaristia nesta terça-feira de Páscoa, da semana da oitava da Páscoa. Enviamos uma saudação para quem nos está a acompanhar em casa. Ainda poucos sabem ir à Eucaristia neste canal, mas eu espero que devagarinho chegue lá. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja um alto funcionário do regime de Roma, no Oriente, em Cartago, São Marcelino, que preferiu ser fiel à verdade do que pôr em causa, e assim pôs em causa o seu lugar. Era juiz, era governante, tinha altas funções, mas por fidelidade à sua fé foi coerente. E portanto nós hoje celebramos São Marcelino de Cartago e vamos rezar esta Eucaristia por Rosa Macedo, António Vaz e também as almas do purgatório. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos, e peço perdão também a Maria da Glória Souza, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que renovaste e fortaleceste pela celebração dos mistérios pascais, ajudai o vosso povo com a abundância da graça celeste, para que alcance a liberdade perfeita e goze um dia no céu a alegria que já começou a saborear na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, disse Pedro aos judeus: saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias
esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Maria Madalena estava a chorar junto do sepulcro. Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados um à cabeceira e outro aos pés, onde estivera deitado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? Ela respondeu-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei para onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, sem saber que era ele. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela respondeu-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, para eu o ir buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e respondeu em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e contou-lhes o que ele lhes tinha dito. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos a terça-feira de Páscoa
e no Evangelho de São João, tirado do capítulo 20, versículo 11 a 18, Jesus aparece a Maria, irmã de Lázaro e de Marta, uma família amiga de Jesus. Um pouco mais à frente, no Evangelho de São João, e partindo do Evangelho de hoje, Maria trouxe a notícia da ressurreição aos discípulos. Mais à frente é Jesus que aparece aos discípulos. E uma da coisa que nós constatamos, não há nenhuma reprovação da parte de Jesus, nenhuma queixa nas suas palavras, apesar da infidelidade de todos os apóstolos, mas somente a alegria e a paz que já tinha prometido no último discurso. Da parte de Jesus não há nenhum ressentimento da infidelidade dos apóstolos. E no Evangelho que nós mais à frente vamos ler, neste capítulo 20, não há absolutamente nenhum ressentimento da parte de Jesus. E o sentimento que ele testemunha depois da ressurreição é de alegria e paz. 2 vezes Jesus proclama o desejo à comunidade dos discípulos: a paz esteja convosco. E é esta paz que nós que somos crentes devemos anunciar no mundo de hoje, mas que não é fácil. Há bocadinho o Sr. Néstor até viu um sacerdote nos Estados Unidos, a polícia entrou na igreja para interromper a cerimónia Sexta-feira Santa, e ele, valente, pôs os polícias fora na rua. Nem todos temos coragem para isso, nem todos temos, mas o mundo começa a estar farto, começamos a estar farto, e há sinais preocupantes de autoritarismo, não é, da autoridade. Uma coisa é autoritarismo e outra coisa é autoridade, e é isso que nos está a encher, a cansar tudo, nós estamos a celebrar a Páscoa. Foi ontem, penso eu, recebemos a notícia que no Parlamento português vai-se discutir o grande problema de Portugal como racista. Nós somos um povo racista. E nós, imigrantes, que estamos a celebrar a Páscoa, que tivemos que nos adaptar para onde viemos, com humildade, com simplicidade, com muito sofrimento, nós interrogamos-nos: mas que é isto? Para nós, sobretudo, eu já estive em muitas terras para onde imigramos, e o sacrifício que alguns têm feito para se adaptar. E hoje, as comunidades portuguesas em todo o mundo, há um respeito. Os portugueses são como conhecidos por trabalhadores, gente de família, gente de comunidade, e ponto final. E o nosso Parlamento em Portugal, porque eles unem-se lá uns com os outros, e o grande problema do racismo. E o racismo é só de um lado para o outro. Por exemplo, ainda ontem apareceu um caríssimo irmão que é português, que vive em Portugal, mas nasceu em Angola, Moçambique, a lembrar o que se foi feito em Moçambique no 25 de Abril. Que não foi feito pelos moçambicanos, mas por gente da ideologia. Decapitaram crianças portuguesas. Fizeram a mesma ideologia que agora está a comandar Portugal. Era a ideologia que estava lá. O que fizeram às mulheres, o que fizeram às crianças. Ou nós esquecemos tudo. E somos um povo, nós que imigramos, amamos Portugal. E a adaptação é uma falta de respeito
porque o sacrifício que alguns portugueses passaram para salvar aquela gente nunca saiu de lado nenhum, nunca precisou. Saíram da escola muitos deles e sentaram-se nas cadeiras do Parlamento. E agora os portugueses são todos racistas. E fora de Portugal estão 5 milhões. Pelo menos estes, nós que estamos cá fora, sentimos ofendidos. E eu estou a expressar a minha... porque conheço tantos portugueses que fizeram um trabalho de adaptação, de sacrifício, de esforço, de humildade, humilhação. E agora, o Parlamento que está em Portugal, nós somos um povo de racistas. E depois apagam a história. Não leia todas as páginas da história, porque há racismo em todo lado. Mesmo, porque é que os portugueses construíram tantas igrejas? Porque queriam conviver, porque queriam estar à vontade, porque agora os filhos talvez já não querem nada disso. Mas era porque queriam estar à vontade, queriam conviver uns com os outros, não queriam haver problemas com ninguém, porque quando por exemplo, uma sala é usada por muita gente, um parte aqui, outro parte ali, um culpa aqui, outro culpa ali, e dá sempre. Os portugueses construíram para si, e sabendo que mais cedo ou mais tarde isto vai passar para os outros, e é com alegria. Ainda agora reconstruímos a capela do Santo Cristo dos Milagres. Não veio um centavo, nem nós pedimos, também eu não pediria nada, não veio um cimentado nenhum lado, até porque é um país com um governo, é que eles dizem, neutro, não sei como é que, agora não me recordo a palavra que eles usam, que é uma palavra para fazer aquilo que querem. E é humilhante. Parece que agora o mundo anda a copiar os Estados Unidos. Nós não sabemos se os Estados Unidos têm ou não um problema de racismo. Que certamente tem. Mal resolvido. Mas nós, ocidentais, temos que nos lembrar de uma coisa. E não é aquilo que os políticos dizem. Os Estados Unidos estiveram à frente da criação de todas as instituições para bem da humanidade. Desde a Segunda Guerra Mundial apoiaram todas as instituições. Eu amo o povo americano por isso. Criaram todas as instituições. Agora, no momento que se passa, muitas instituições parece que querem fazer crer que eles é que criaram os Estados Unidos. E espalham pelo mundo esta confusão toda que está aí, que, por exemplo, a nós, portugueses, ofende-nos. E certamente ofenderá muito os Estados Unidos. Não houve nenhuma instituição que criasse os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram... O povo dos Estados Unidos criou os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que criou as instituições. E hoje há esta confusão. E temos muita gente no Ocidente a ir nesta linha. Nós hoje celebramos São Martinho de Cartago, que era uma autoridade do governo e que sofreu, foi martirizado porque não abdicou da verdade. E nós neste momento temos que olhar para a verdade. É natural que os Estados Unidos tenham um problema de racismo, mas nenhuma instituição criou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o povo dos Estados Unidos criaram todas as instituições. E neste momento parece que isto não está na cabeça de toda a gente. Não está na cabeça de toda a gente. E nós católicos, eu tenho muito gosto, vivo na América, nunca vivi nos Estados Unidos, mas vejo uma confusão tão grande a este respeito, e sobretudo neste tempo de Páscoa, que olhando para os mártires de São Marcelino, que sofreu tanto por causa da verdade,
por causa da coerência ao Evangelho. E a verdade hoje não é o que a maioria diz, nem nunca foi na história. A verdade nunca foi o que a maioria defendeu. A verdade é a verdade. Uma vez ou outra a maioria pode estar na verdade, mas não é sinónimo, não é igual a maioria defender uma coisa e dizer essa coisa é a verdade. Não, a verdade é a verdade. O que a maioria pensa, porque nós somos manipuláveis, nós somos controláveis, nós somos, há artimanhas para controlar as massas, e o nosso tempo tem muitas técnicas por aí. E na Páscoa nós estamos num tempo muito perigoso, e estes pequenos pormenores, que são grandes pormenores, eu até tenho dito em particular isto: não houve nenhuma instituição que criasse os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que criaram todas as instituições. E olhar que isto é mais profundo do que aquilo que eu estou a dizer. As minhas palavras, aquilo que eu quero tentar dizer que não digo, é muito mais profundo do que aquilo que eu estou a dizer. Não há nenhuma instituição que criasse os Estados Unidos. E esta questão, por exemplo, do racismo, resolvam lá. E eles sempre resolveram todos os problemas, também vão resolver este. Agora, copiar para aqui, copiar para aí, é um martírio em Espanha, é um martírio em Portugal, é um martírio em todas as partes do mundo, e nós, católicos, nós cristãos, temos que começar a pensar. Então que o Senhor nos dê força e nos anime, e que São Marcelino de Cartago, que era amigo de Santo Agostinho, nos anime. Na verdade, ele perdeu o emprego, perdeu tudo, sendo um alto funcionário do Estado, mas não abdicou da verdade. Honra lhe seja feita. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, acreditar que Jesus ressuscitou implica sempre a conversão e o batismo. Peçamos ao Pai que nos converta cada dia dizendo: Senhor, convertei a nossa vida. Senhor, convertei a nossa vida. Pelos que anunciam Cristo crucificado e ressuscitado, pelos que se convertem e recebem o batismo, e pelos que se abrem aos dons do Espírito, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Por aqueles a quem o Evangelho transformou o coração, pelos que, de longe, ouvem o apelo do Senhor, e pelos que não se deixam seduzir pelos falsos enganos, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Pelas mulheres cristãs que dão testemunho da sua fé, pelas que choram, se compadecem e sabem amar, e pelas que procuram, acima de tudo, o crucificado, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Por aqueles que sabem sofrer unidos a Deus, pelos que creem que Jesus protege os fracos, e pelos que dizem com verdade: vi o Senhor, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Por nós próprios e pelos outros paroquianos, pelas crianças que andam na catequese e pelos catequistas que lhe falam de Jesus, oremos. Senhor, convertei a nossa vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei vós, Senhor, de suas mãos o sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, ouvi a nossa oração
dirigi os corações dos vossos fiéis, para que, purificados pela graça do batismo, mereçam alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então que a vida de São Marcelino nos inspire. Pai, alto funcionário, mas homem correto, que preferiu seguir a verdade do que a segurança da vida. E estes exemplos nos devem animar neste tempo de Páscoa. A todos, boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.